Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já viram aí no título, hoje é um assunto muito delicado, né? Que é a respeito da depressão pós-parto que eu tive e que quase ninguém soube. E minha bebê já está com 8 meses, tá? Ela fez 8 meses e eu resolvi fazer agora esse vídeo, tá? Eu disse que ia fazer e resolvi fazer agora. Aproveitei que eu cheguei da igreja e falei, deixa eu fazer esse vídeo porque eu preciso fazer, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o meu relato, ouvir o meu testemunho, tá? E eu quero passar para vocês a minha experiência, um pouco da minha experiência, né? Porque tem muitas pessoas que passam por isso e não conseguem desabafar, não conseguem falar com ninguém, por medo também, por medo de críticas e por medo das pessoas acharem que você tá louca, que isso é coisa da sua cabeça, é realmente coisa da cabeça, mas só quem entende é quem já passou ou passa por essas coisas. E eu passei por esse processo. Eu tenho até aqui no canal alguns vídeos que falam sobre crises de ansiedade que eu tive antes de ter minha bebê, meu tratamento que eu fiz, os remédios que eu usei, tudo direitinho. Síndrome do pânico também já tive e um pouco de depressão. Então, tudo isso, infelizmente, eu tive essas doenças, né? Que isso não deixa de ser uma doença, porque é algo que afeta todo o seu corpo, você sente várias coisas no corpo todo. Aí você que quiser assistir sobre esse assunto de ansiedade, de síndrome do pânico, você pode procurar os meus vídeos. Eu vou deixar aí no link abaixo, aí na descrição, todos os vídeos que eu tenho falando sobre esse assunto, tá bom? Então, eu vou dar uma resumida bem legal para o vídeo não ficar tão grande, certo? Vamos lá. Eu, como já disse no começo, tem uns 3 anos que eu comecei a ter síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Né? Sintomas, tudo junto, né? E eu me tratei com o neurologista, fiz o tratamento, comecei o tratamento, mas eu não terminei o tratamento porque eu sou uma pessoa que eu nunca aceitei esse problema. Eu nunca aceitei em ter esses tipos de doença. Então eu começava o tratamento e quando chegava no meio eu não terminava. Eu queria parar, eu queria desmamar e graças a Deus eu consegui, né? Consegui, tanto que hoje eu não uso mais remédio algum. Não aconselho você parar, porque vai de pessoa. Eu consegui porque eu tive aquela força de vontade. Quando vinha os ataques, eu respirava fundo, fazia, né, os meus exercícios de respiração e começava a trabalhar a minha mente, porque isso é questão de trabalhar a mente. E aí eu engravidei. Engravidei e fiquei tomando os remédios antidepressivos até o 7º mês e consegui desmamar esses remédios. Tem até um vídeo também falando sobre o desmame que eu fiz na gravidez. Vou deixar também aí linkado, tá bom? E consegui desmamar no 7º mês, beleza. Só que aí, gente, eu achei que não ia ter mais, né? Eu falei, não vou ter mais esse problema, graças a Deus. Né? Eu vou ter bastante coisa para me ocupar, vou ter minha bebê para me ocupar e isso não vai me afetar mais. Legal. Quando eu fui para a maternidade, logo quando eu fui ganhar minha filha, eu senti algo estranho. Perto, assim, uma semana antes, eu comecei a sentir como se aquela bebê que tivesse na minha barriga não era minha. E engraçado que foi tudo que eu mais queria na vida. Orei e pedi a Deus e Deus me deu. E eu estava muito apaixonada pela minha barriga, estava muito apaixonada por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E quando chegou uma semana antes, eu acho que a ansiedade, né, que eu tava de ganhar, de ver logo o rostinho da minha bebê foi tão grande que acionou o gatilho dos ataques de ansiedade, da ansiedade. E quando eu fui ganhar minha bebê, eu já não tinha mais na mente que era minha. Foi algo tão estranho. Quando eu fui para a sala de cirurgia, foi algo, sabe, muito estranho. Eu não sei nem explicar para vocês. Tanto que eu já sabia que quando chegasse a hora de tê-la,
Eu tinha certeza que eu ia chorar, que eu ia desaguar, que eu não ia aguentar. E quando eu ganhei ela, sabe, foi como se eu tivesse forçado para chorar. E eu querendo chorar, querendo ter aquela emoção, e eu não consegui ter aquela emoção. Eu vi a minha filha, saiu uma lágrimazinha, mas não foi aquela emoção, sabe? Eu fico até triste em dizer isso. Mas hoje eu consigo dizer tranquilamente o que aconteceu, porque eu não estava preparada no começo para dizer. Eu falei com Deus que quando eu estivesse preparada para falar sobre isso, eu iria falar, porque toda vez que eu falava ou pensava, eu chorava. Não comentei isso com quase ninguém, porque eu ficava com medo das críticas também, né? E aí, tive minha bebê e vim para casa. Aí foi quando começou tudo. Cheguei em casa chorando, agradecida, né? Pelo parto ser ótimo. Só que aí começou. Começou os sintomas. Eu não reconhecia ela. Eu achava estranho, estava achando tudo estranho. Para amamentar era estranho. Eu tive uma colega minha que me ajudou até o 4º dia, né? Que eu tive minha bebê e ela ficou comigo. Teve uma hora até que quando ela foi embora eu chorei. Eu fiquei com medo de não conseguir. O meu medo de não conseguir cuidar da bebê foi tão grande que foi desesperador, sabe? Eu comecei a chorar na frente dela e disse com ela que eu não ia conseguir. Ela, você vai conseguir sim. Ela até me deu uma palavra de conforto, algo assim que me deixou bem animada. E, bom, ela foi embora. E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Só que eu botei na minha mente que eu ia conseguir. Mas aquele sentimento de que eu não ia conseguir era tão grande que eu começava a chorar. Eu comecei a ter crises de choro. E eu chorava, gente, escondido do meu esposo, que eu não queria que ele soubesse. Porque ele não entende isso. Ele sabia que eu tinha um problema de ansiedade antes da gravidez, mas ele não sabia que eu tive depois. E se eu fosse contar para ele os sintomas que eu tive, que eu estava tendo, eu tinha medo dele não deixar eu ficar com a bebê, minha filha. Eu tinha medo dele. Eu tinha medo de tudo, na verdade. Eu falei, se eu falar pra ele, ele não vai deixar eu cuidar da bebê, ele não vai deixar eu amamentar, ele não vai deixar dar banho. E eu fiquei com isso na minha mente e eu não comentei nada com ele. E com medo também dele criticar, né? Dizer que eu sou louca, que eu sou doida, que era pra me internar. A gente fica com medo, tudo. Aí tudo bem. Aí eu sofri sozinha, gente. Passou uma semana, passou 2 semanas. E eu senti... Eu achei tudo tão esquisito. Eu olhava pra minha bebê, eu não sentia amor. Eu não sentia amor, gente. Isso é horrível. Nossa, isso é horrível. Sabe, hoje eu conto assim, sabe? E me acho uma vencedora, porque eu não desejo isso pra ninguém. Eu não tinha amor pela minha própria filha. Eu olhava assim e não queria dar mama. Teve um tempo que eu não queria dar mama. Mas eu sabia que aquilo era coisa maligna, sabe? Porque isso não é coisa de Deus, né? Eu sei que é coisa da nossa carne também, que tá fraca e tudo. Mas eu falei, não, isso é coisa maligna, gente. Eu não aceito isso. Eu sempre fui assim, eu nunca aceitei nada que eu não nasci com aquilo. Eu não nasci com aquilo, eu nunca aceitei. E aí eu falei assim, não, meu Deus do céu, eu tenho que pegar minha filha, eu tenho que dar peito. E aí, aquela rejeição dentro de mim, aquela rejeição muito forte. Às vezes a vontade de jogar assim, sabe? Ai, eu não gosto nem de falar, porque é algo que quem não entende vai achar, né, que eu sou a pior mãe do mundo, e não é isso. Eu me acho até forte demais, porque hoje eu tô aqui, minha filha tá com 8 meses, e eu amo minha filha, mais que tudo, é um amor incondicional, e eu venci isso, graças a Deus. E hoje eu me acho muito forte. E você também é forte, você que passou por isso ou tá passando por isso, você vai conseguir, viu? Assim como eu consegui. E o que acontece? Chegou um mês. Quando chegou com um mês, eu sentindo as mesmas coisas. Quando chegava à noite, eu falava, ai meu Deus do céu, amanhã vai ser a mesma coisa. Aí já dava aquele medo, né? E acontecia que acontecia mesmo. Aí no outro dia tava os mesmos sintomas.
sabe? A agonia, o nojo, eu não queria trocar, não queria dar mama, mas mesmo assim eu fazia tudo, gente. Tinha vezes que eu não queria olhar pro rosto dela, eu não olhava, eu trocava a fralda, não olhava e botava na minha cabeça. Eu ficava botando na minha cabeça, sua filha nasceu da sua barriga. Eu tentava lembrar da minha barriga, da minha gravidez. Gente, apagou da minha mente. Eu não lembrava que eu estava grávida. Eu não lembrava que aquela bebê saiu da minha barriga. É algo horrível. Eu, meu Deus do céu, eu sei que eu tive ela, eu sei que ela é minha, mas não entrava na minha mente. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda na internet, né, sobre isso. Tanto que não tem muito nada sobre isso, sabe, né, no YouTube. Por isso que eu resolvi publicar para vocês. Porque eu procurei um testemunho ou alguém falando isso de autoajuda e eu não achei. Aí eu falei, quando eu me curar, eu vou falar o meu testemunho para ajudar outras pessoas, né? E isso começou na minha mente. Você tá com depressão pós-parto, você tá com depressão pós-parto. E eu não queria aceitar. Até que chegou um momento que eu tava chorando demais. Eu tava desesperada. Aí foi quando eu falei, eu vou procurar. E aí eu procurei na internet sobre depressão pós-parto. E tinha muita coisa sobre baby blues, né? E aí eu li sobre isso, aí disse que esses sintomas, o baby blues, né? Porque é tudo novo pra você. Ele é algo tudo novo, que às vezes as mães para aceitar é meio difícil, tal, mas que com 3 semanas a um mês, isso passa. Tem gente que quer com 3 meses passa. Aí eu falei, eu devo estar com isso. Só que deu 1 mês, não passou, deu 2 meses, não passou. Aí eu falei, eu vou esperar até o terceiro mês. Gente, falar é fácil, mas se viver não é fácil, não. Porque os sintomas são horríveis demais. Um filho que você planejou com tanto amor e você não aceitar. Só que assim, eu tentava controlar, porque eu sabia que isso era o meu psicológico. Como eu já tinha passado por problema de ansiedade e outras coisas, depressão, essas coisas antes, então eu já tinha né, uma bagagem. Eu já sabia assim, tipo assim, como me comportar em relação a isso, porque eu sabia que não era de mim. E aí eu tentava botar coisas boas na mente. Por mais que vinham as coisas ruins, eu tentava botar coisas boas. E aí eu começava a dizer que eu a amava, que era minha bebê. E dentro de mim estava dizendo que eu não amava, que não era minha bebê. Era uma luta entre o meu espírito e a minha carne, entre a minha mente, né? E o meu coração. E aí sim, aí chegou o terceiro mês, nada de passar. Parecia que estava até mais forte. Porque eu acho que a minha ansiedade de chegar ao terceiro mês era tão grande, que as pessoas diziam que baby blues passava até com 3 meses, e aí não ia embora. Mas não passou. E aí eu falei assim, eu tenho que procurar uma ajuda, um psicólogo, um neurologista. Só que aí cadê a coragem de falar pro meu esposo? Eu não tive coragem de falar pra ninguém, ninguém sabia. Eu cheguei a comentar até com uma amiga minha que eu conheci no YouTube. E eu até falei com ela, eu acho que eu tô com depressão pós-parto. E aí a gente conversou, ela até me deu uns conselhos e tudo. Só que eu não consegui procurar ajuda. Eu até aconselho você, se você estiver passando por isso, procura uma ajuda, gente. Não faça igual a mim, que fiquei com isso pra mim, sabe? Procura uma ajuda assim, um psiquiatra, um psicólogo, um médico, alguém que te ajude a tratar com isso. Porque eu consegui, mas tem gente que possa ser que não consiga, possa ser que piore, né? Futuramente fique pior. E eu li também que você, quando tem esse tipo de problema de ansiedade antes da gravidez e você não trata direito, não faz o tratamento direito, como eu não fiz o tratamento direito, as chances de você adquirir uma depressão pós-parto é muito grande. Então você tem que fazer o tratamento certinho e eu não fiz. Aí eu tive essa doença. Aí chegou o terceiro mês, eu não procurei ajuda, não falei com meu esposo, continuei da mesma forma. E aquilo pra mim nunca passava, nunca aliviava, sabe? E eu orava muito, eu sou muito de orar, sabe? E eu orava muito às noites, antes de dormir e durante o dia. Aí tava no banheiro orando, onde eu tava orando pra Deus repreender aquele mal. Pra eu não fazer nenhum
Eu sabia, no fundo, que eu não ia fazer nenhuma maldade com minha filha. Eu sabia disso, tinha certeza. Mas o pensamento, vinha tanto pensamento ruim, né? E eu sei que tem mães que dá vontade de fazer coisa ruim, tem mãe que, né? Eu já vi vários relatos. E eu sabia que não ia fazer, mas vinha aqueles pensamentos. E eu repreendia na hora. Tá repreendido em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Prefiro que eu faça comigo, agora menos com minha filha, sabe? Eu me segurava e tudo. E fiz o possível. E na hora que vinha a vontade de não dar mama para ela, é aí que eu dava. Aí quando vinha a vontade de não olhar pro rosto dela, é aí que eu olhava. Olhava e começava a profetizar sobre mim. É minha filha. Eu a amo, é meu bebê, é um presente de Deus, foi Deus que me deu. E começava a profetizar. E eu começava a trabalhar isso em mim. E aí sim, procurei na internet sobre depressão pós-parto. Foi quando eu vi que eu estava com todos os sintomas. Não era baby blues, e sim depressão pós-parto. Não procurei ajuda, resolvi por mim mesmo me autoajudar. Fazendo os mesmos exercícios que eu fazia antes da gravidez, né, de respiração, de pensamentos, colocar pensamentos bons em primeiro lugar. Quando o pensamento ruim vinha, eu colocava pensamentos bons. Tentava o máximo possível não ficar parada olhando só para ela, para os pensamentos ruins não virem. E comecei a trabalhar isso em mim, claro, Deus primeiramente, né? Orando, louvando, brincando com ela, falando para mim que ela era minha filha, que eu a amava, dizia que amava direto, mesmo o coração estava dizendo que não. E comecei a trabalhar isso em mim. E quando chegou no 6º mês, os sintomas passaram. Os sintomas passaram, graças a Deus. Mas sempre vinham, né? Hoje, se eu não me segurar, também vem, mas graças a Deus eu sei que eu estou curada e que eu venci mais uma batalha, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Deus me curou e eu não desejo isso para ninguém. Se você tem isso, procura uma autoajuda. Se você vê que não vai conseguir sozinha, procura ajuda sim. Porque você tem que ter um autocontrole para você se curar sozinha, né? Eu me curei primeiramente Deus e eu não tive mais ninguém, porque eu não queria desabafar com ninguém pelo medo das críticas. Como eu sempre falo, eu sei que sempre vai ter alguém que vai criticar. Hoje eu entendo porque isso acontece comigo. Entendo, ao mesmo tempo é algo assim que eu fico ao mesmo tempo triste. Porque assim, logo quando eu comecei a ter essas coisas, fiquei um tempo sentindo essas coisas. E aí eu comecei a perguntar a Deus. E Deus me falou que através de mim eu ia curar outras mulheres, ia curar outras pessoas, que eu precisava passar por essa experiência. Que Ele queria me usar. Ele queria me usar para curar outras pessoas, mas que eu tinha que passar por isso. Como é que eu ia ajudar outras pessoas se não tinha experiência? É igual quem vai ser pastor. Como é que ele vai ser pastor de ovelhas? Ele vai pregar para casais se ele nunca passou por nenhuma situação no casamento, nenhuma situação difícil no casamento. Então ele não tem experiência para contar para aquelas pessoas, não tem como aconselhar se ele não já passou por nada difícil. É a mesma coisa, como é que eu ia ajudar outras pessoas se eu não passei por algo difícil? E é o que eu mais pedi a Deus, que eu queria que Ele me usasse, não sei de que forma, para ajudar pessoas a curar outras pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque Deus faz, viu? E tudo isso aconteceu na minha vida, hoje eu entendo por quê. E eu falei, Deus, eu vou dar meu testemunho, mas me cura, porque como é que eu vou falar para as pessoas que eu tô curada, sendo que eu não estou curada? E Ele disse, fala. E hoje eu me sinto curada, graças a Deus. Contei também para minha cunhada. A minha cunhada, Tiara, uma mulher de Deus. Deus pediu que eu contasse para ela. Contei para ela, ela fez uma oração para mim e ela me deu uns conselhos. Eu me senti ali revigorada. Só contei para 3 pessoas. Minha amiga, minha melhor amiga,
a minha outra amiga do YouTube, que eu conheci no YouTube, e pra minha cunhada Tiara, e mais ninguém soube. E agora o mundo tá sabendo, né? Todo mundo tá sabendo. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês em alguma coisa, tá? Tenha força de vontade, você vai conseguir. Comece a profetizar na sua vida que você não nasceu com isso. Eu sempre falo isso. Você não nasceu com isso, que você não aceita isso. Não deixa a sua carne, o seu corpo te dominar. Não deixa com que a carne domine o seu espírito, a sua mente. Porque quem domina a mente somos nós. Se você deixar a mente dominar o seu corpo, ele todo se perde, né? Então, tente dominar a sua mente, porque ela não manda em você. Quem manda na sua mente é você. Tudo que você pensar, tudo que você querer, vai ser realizado. Mas é você que tem que falar, ó mente, eu não quero isso pra minha vida, não. Ó mente, saia de mim. Ó pensamentos malignos, pensamentos contrários, eu te repreendo no nome de Jesus. E uma coisa muito, gente, só pra terminar, uma coisa que eu aprendi e que eu usei e tô usando sempre. Quando a gente for repreender algo na nossa vida, a gente tem que repreender com autoridade. E no nome de Jesus, não é pelo sangue, porque o sangue o Senhor já derramou por nós, né? É pelo nome, porque o nome de Jesus tem poder. Quando a gente for expulsar algum demônio, na Bíblia diz, Jesus falou para os discípulos para expulsar os demônios no nome de Jesus. Então, quando você for expulsar esse tipo de enfermidade na tua vida, expulsa pelo poder do nome de Jesus e com autoridade. E eu comecei a fazer isso, gente. Foi algo assim rápido na minha vida. Eu comecei a ajoelhar assim, comecei a repreender no nome de Jesus toda aquela enfermidade, todos aqueles pensamentos malignos que viessem cair por terra. No nome de Jesus eu comecei a fazer isso, fiz campanha e tudo, né? E eu consegui. Então o poder do nome de Jesus, ele tem poder e juntando com sua fé você vai conseguir. Mas não deixe de procurar ajuda não, porque Deus deixou os médicos para isso, pra gente procurar ajuda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí abaixo, tá? Da sua experiência, do que você tá passando. Se precisar me chamar para comentar, para conversar alguma coisa, me chame no Instagram. Tem logo aí no canal, no início, tem o meu Instagram, tá bom? E é isso, gente. Deus abençoe vocês e saiba que essa luta não é para sempre, tá? No mundo Jesus falou que a gente ia ter aflições, assim como ele passou a gente ia ter. Mas ele venceu o mundo, a gente também ia vencer. É só colocar Deus na frente que tudo vai dar certo, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês. Um beijo. Gente, se inscreve no canal aí, tá bom? E dê seu like pra me ajudar. Um beijão, fica com Deus.